porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Vamos continuar? A voz aqui gripada e a pessoa ainda tá insistindo em cantar, né? Coitado de vocês que estão aí escutando. Nós vamos continuar a leitura do livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Nós paramos no capítulo 37, onde ela vai falar dos efeitos produzidos por alguns favores divinos, da boa doutrina, e como devemos estimar e lutar pela aquisição de mais um grau de glória. Tratando-se de bens eternos, não nos detém a dificuldade alguma. Antes de continuar, eu vou ler aqui, né, uma oração de São José, para aproveitar, né, essa fase final que nós estamos aqui do livro. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para a expiação dos numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando com uma honra a empregar e desenvolver pelo trabalho dos dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, do desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte, por conta que devereis dar tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência dos nossos sucessos, tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. E aí vamos emendar no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E aí aqui ela continua. Custa-me referir outras graças do Senhor, já sendo tão grandes as que relatei. Dificilmente se poderá crer que Deus as tenha concedido a uma pessoa tão ruim como eu. Mas, obedecendo ao Senhor, o que ordenou e a vossa mercê, direi algumas coisas exclusivamente para a glória de Deus. Praz a sua majestade que alguém aproveite, uma vez que o tiver servido de verdade. Que todos se animem a contentá-lo, pois já nesta vida sua majestade dá-lhe semelhantes provas de amor. Principalmente cumpre entender que há mais ou menos nestas graças divinas. Em alguma visão, glória, felicidade, consolação excedem tanto as que o Senhor dá em outras, que fico admirada com a diferença de graus na mesma alegria ainda nesta vida. Às vezes é tal a plenitude do regozijo infundido por Deus numa visão ou num arrobo que parece impossível desejar mais na terra. É de fato a alma incapaz de buscar ou pedir maior satisfação. Todavia, depois que o Senhor me fez compreender quão grande é a diferença que há no céu entre as alegrias de uns e as alegrias de outros, vejo que também neste mundo não põe limites em seus dons quando lhe apraz. Quisera eu, de minha parte, não ter medida em servir à sua majestade e gastar por ele toda a minha vida, minhas forças, minha saúde, de modo a não perder por minha culpa um pouquinho da maior felicidade. E assim digo,
Se me dessem a escolher entre padecer todos os tormentos inimagináveis até o fim do mundo e depois subir um grauzinho na glória ou sem sofrimento algum ir alegrar-me numa glória um pouco menor, de muito boa vontade tomaria todos os tormentos a troco de fruir um pouquinho mais da compreensão das grandezas de Deus. Vejo que mais o ama e louva quem mais o entende. Não digo que não me contentaria, nem me teria por muito venturosa de estar no céu, embora no último lugar. Tendo visto o que me fora preparado no inferno, compreendo a grande misericórdia que o Senhor nisto me faria. Apraz sua majestade levar-me para seu reino e não olhar meus grandes pecados. O que digo é que eu não queira, por minha culpa, perder o mínimo grau de glória. E se isso tivesse a meu alcance e o Senhor me desse graça para trabalhar muito, e à custa dos imensos sacrifícios. Miserável de mim que, por tantas culpas, tudo havia perdido. Convém notar igualmente que em cada graça, visão ou revelação que o Senhor me fazia, minha alma ficava com grande lucro. Algumas visões deixavam muitíssimo proveito. Assim foram as de ver Cristo. Sua grandíssima formosura ficou impressa em mim e assim o tenho sempre. Para isto bastaria uma só vez, quando mais, fazendo-me o Senhor tão frequentemente graça. Ficou-me outro proveito inestimável e foi o seguinte. Tinha eu um grave defeito do qual me advieram danos consideráveis. Começando a perceber que uma pessoa gostava de mim e acontecendo-me também experimentar afinidade por ela, sentia-lhe tanta afeição que sua lembrança pretendia-se demasiadamente à minha memória. Não tinha intenção de ofender a Deus, apenas gostar de ver, de pensar nela, em suas boas qualidades. Contudo, era coisa tão prejudicial que minha alma perdia muito com isso. Depois que vi a grande formosura do Senhor, nunca mais achei quem, comparado a ele, me parecesse formoso ou pudesse ocupar meu espírito. Só com o volver dos olhos à imagem que guardo na alma, fico nesse ponto com tal liberdade que, desde então, tudo quanto vejo me parece digno de asco, em comparação às excelências e graças que acho em meu Senhor. Não há ciência nem regalo de espécie alguma que me pareça digno de estima, comparados a ouvir só palavras daqueles lábios divinos que me falaram com tanta frequência. A menos que o Senhor, por meus pecados, me tire esta lembrança, acho impossível que alguém ocupe meu pensamento. Basta lembrar um pouquinho que este Senhor, para recuperar a minha liberdade. Alguns confessores acontecia-me espontaneamente mostrar amizade. Sinto segurança e sempre quero muito aos que governam a minha alma. Como verdadeiramente os considero representantes de Deus, é a eles que meu coração mais se afeiçoa. Por serem circunspectos e servos de Deus, eles temiam que houvesse apego de demasia nessa afeição, embora santa. Usavam de rigor para comigo. Isto sucedeu depois que comecei a viver inteiramente sujeita à obediência dos diretores, pois antes não lhe tinha tanto afeto. Ria comigo mesma, tendo-os tão enganados, e tratava de os sossegar, embora nem sempre lhes dissesse claramente, até o ponto que me sentia e estava desprendida de tudo. Dentro de pouco tempo, à medida que iam falando mais comigo, eles conheciam de tantas graças que eu era devedora ao Senhor e deixava estas suspeitas que, aliás, só ocorriam no princípio. Vendo o Senhor e com ele conversando tão contínua e intimamente, comecei a sentir por ele maior amor e confiança. Compreendi que é Deus, mas é também homem, e não espanta das fraquezas dos homens. Conhece bem nossa miserável natureza, sujeita a muitas quedas em consequências do primeiro pecado que ele veio reparar. Embora seja Senhor, posso tratar com ele como um amigo. Verifiquei que não é como os potentados da terra que fazem consistir todo o seu poderio no aparato exterior.
marcam dias e horas para suas audiências e só certas pessoas lhe podem falar em particular. Se um pobrezinho tem algum negócio a tratar às custas de quantos rodeios, empenhos e trabalhos, chega a aproximar-se. E que será falar com o rei? Aqui é proibida a entrada a gente pobre sem brasões. Não há remédio senão recorrer aos mais privados, que certamente não serão pessoas que tenham o mundo debaixo dos pés. Estes nada temem nem devem temer e, por isso, dizem a verdade. Não são feitos para os palácios onde não se usa de franqueza. Na corte é formoso falar o que se desaprova. Nem sequer se ousa ter um pensamento contrário, pelo receio de ser desfavorecido. Ó Rei da glória e Senhor de todos os reis, vosso império não é uma armação de pauzinhos. É reino que não tem fim. Não há necessidade de intermédios para chegar a vós. Só de contemplar vossa pessoa, logo se vê que sois o único a merecer que vos chamem Senhor. É tal majestade que mostrais que não há necessidade de séquimo nem de gente de guarda para dar a conhecer que sois rei. Um rei da terra, estando só, dificilmente se fará reconhecer como tal. Por mais que se queira dar a conhecer, não o acreditarão, pois, em si mesmo, não tem mais que os outros. É preciso que se veja aparato régio para crer. É justo usar de certas pompas que conferem autoridade. Se não as tiver, não os respeitarão. É que não lhe vem de si a aparência de poderoso. A autoridade lhe vem de outros. Ó Senhor meu, ó Rei meu, quem saberia descrever agora a majestade que tendes? É impossível deixar de ver que sois imperador por serdes vós quem sois. A vista de vossa majestade enche de assombro. A par de tantas grandezas, Senhor, mais espanta ver a humildade e o amor que mostrais a uma criança como eu. Em tudo podemos tratar e falar como quisermos convosco. Passado o primeiro espanto e temor de ver vossa majestade, fica-nos um temor ainda maior para nunca mais vos ofendermos. Não é por medo do castigo, meu Senhor. Este não conta comparado ao mal de vos perder. São estes os efeitos desta visão, sem falar com outros bens consideráveis que deixa na alma. Se a graça é de Deus, logo se entende pelos benefícios que dela resultam. Quando a alma está na luz, e, como tendo dito muitas vezes, em certas ocasiões, o Senhor quer que a alma esteja em trevas e privada dessa claridade. Então, não é de admirar que tema quem, como eu, se vê tão sem virtudes. Aconteceu-me agora mesmo passar 8 dias de tal maneira que parecia não ter noção do que se deve a Deus, nem lembrança de suas graças. Tinha a alma tão nécia e absorta, não sei em que nem como, não com maus pensamentos, mas incapaz de ter os bons, que me ria de mim. Gostava de considerar as baixezas da criatura quando Deus não está continuamente agindo nela. Contudo, a alma percebe que não está sem ele. Não é como nas grandes tribulações que me acometem por vezes, como já referi. Embora lançando lenha e fazendo pouco que está a seu alcance, não consegue atear o fogo do amor de Deus. Por grande misericórdia divina, ainda que há e aparece fumaça para que ela perceba, não está esse fogo totalmente extinto. Só o Senhor pode voltar a acendê-lo. Então, por mais que a alma se esforce a soprar e dispor a lenha, parece que mais o abafe com os seus esforços. Creio que o melhor é entregar-se inteiramente, reconhecendo que só por si mesma de nada é capaz, e ocupar-se, como já disse, em outras obras meritórias. Porventura o Senhor lhe tira a oração para que ele se entregue, entendendo por experiência própria de quão pouco se é capaz.
Certo é que me regalei hoje com o Senhor e ousei queixar-me de sua santidade, dizendo: Deus meu, não basta que me conserveis presa nessa vida miserável e que por vosso amor eu aceite submeter-me a viver onde sou forçada a comer, dormir, ocupar-me de negócios, tratar-me com todos? Bem sabeis, Senhor meu, que tudo isso é grandíssimo tormento para mim, que, entretanto, suporto por amor de vós. São embaraços que me impedem de me regozijar convosco. E será possível que, nos poucos momentos que me restam para estar convosco, ainda vos escondais de mim? Como conciliar isto com a vossa misericórdia? Como poder sofrer o amor que me tendes? Creio, Senhor, que se fora possível esconder-me de vós como vos escondeis de mim, jamais o consentireis, pelo amor que me tendes. Mas vós estáis comigo e sempre me vedes. Não pode ser assim, Senhor meu. Reconhecei, suplico-vos, que isto é injuriar aquela que tanto vos ama. Só fazendo um parêntese aqui, foi muito engraçado, assim, esse relato dela, né? Deve ser, quem já atingiu esse grau de santidade deve realmente, em alguns momentos, fazer essa súplica ardente a Nosso Senhor, né? Mas, continuemos. Estas e outras coisas aconteceu-me dizer, tendo sempre em vista quão benigno era o lugar que me estava preparado no inferno, e comparação do que eu merecera. Algumas vezes o amor tanto me desatina, que não sei mais de mim, e é com muita convicção que prorrompo nessas queixas, e o Senhor tudo me permite. Louvado seja tão bom Rei, que seria capaz de dirigir-se a pessoa da terra com este atrevimento? Ainda ao rei não é de se espantar que não se ouse falar, pois se lhe deve reverência assim como aos senhores principescos. Mas já anda ao mundo de tal maneira que a vida é curta para aprender as etiquetas, novidades, fórmulas de polidez. O tempo não dá, se quisermos, por outro lado, gastá-lo no serviço de Deus. Eu me benzo de ver o que se passa. O caso é que eu já não sabia como lidar com o mundo quando me encerrei. Levasse a mal o Senhor descuido no uso do tratamento, muito superior ao que as pessoas merecem. Isto é considerado afronta tão grave que é preciso dar satisfações e justificar a intenção quando ocorre alguma inadvertência. E ainda apraz a Deus que o aceitem. Torno a afirmar que realmente não sabia como viver. A pobre da alma chega a se cansar. Vê que lhe mandam ocupar o pensamento sempre em Deus e que é necessário assim fazer para se livrar de muitos perigos. Por outro lado, sabe que não há de se afastar uma linha das etiquetas do mundo, sob pena de causar tentações aos que puseram sua honra nestes melindres. Eu já vivia cansada, pois era um não acabar mais de dar satisfações. Não conseguia deixar de cometer numerosas faltas, apesar de toda a tentação e da máxima cautela. E no mundo, essas faltas são consideradas graves. E será que haverá desculpa nas comunidades religiosas onde seria justo haver dispensa deste ponto? Não, pois dizem que os mosteiros devem ser corte e escola de polidez. Para dizer a verdade, não posso entender isso. Penso que talvez algum santo tenha dito que as casas religiosas vão ser cortes para formar os que querem ser cortesãos dos céus. E inventaram o sentido das palavras. Com efeito, quem por justiça deve estar continuamente ocupado em contentar a Deus e esquecer-se do mundo. Como poderá andar com tais preocupações e com tão grande cuidado de agradar aos mundanos em coisas que variam tão frequentemente? Ainda seria suportável se de uma vez por todas pudéssemos aprendê-las.
mas até para o cabeçalho das cartas já é preciso. Por assim dizer, haverá cátedra onde se ensine a dar tratamentos ou títulos. Ora se deixa à margem num lado do papel, ora no outro. A quem se costumava tratar de magnífico já se deve chamar ilustre. Não sei onde isto há de parar. Ainda não completei 50 anos e já tenho visto tantas mudanças que não sei mais como fazer. O que será dos que nasceram agora se viverem muito? Por certo, tenho pena dos que são espirituais e se veem, por algum santo intento, obrigados a viver neste mundo. Que terrível cruz tem nessa matéria! Se todos concordassem em se fingir de ignorantes nessa ciência, de muito trabalho se livrariam, consentindo em ignorá-la. Vejo agora em que tolice estou metida. Tratando das grandezas de Deus, vim a discorrer sobre as baixezas do mundo. Já que o Senhor me fez a graça de o deixar, quero sair dele inteiramente. Deixemos isto por conta daqueles que, com tanto trabalho, sustentam essas ninharias. Praz a Deus que na outra vida, que é imutável, não tenhamos de as pagar caro. Amém. Vou continuar aqui no 38º capítulo. Vários grandes favores que o Senhor lhe fez, mostrando-lhe alguns segredos do céu. Visões que Sua Majestade lhe concedeu, efeitos que produziam o grande aproveitamento que lhe deixavam na alma. Uma noite, estando tão doente, a ponto de querer dispensar-me de ter oração, tomei um rosário para rezar vocalmente, procurando não recolher o intelecto. Estava retirada num oratório. Quando, porém, o Senhor quer, de pouco valem as nossas diligências. Ao cabo de bem pouco tempo, sobreveio-me um arrebatamento de espírito, com tanto ímpeto que não houve resistência possível. Parecia-me estar dentro do céu e as primeiras pessoas que lá vi foram meu pai e minha mãe. Contemplei coisas tão sublimes e tão pouco tempo como de uma Ave Maria. Fiquei fora de mim, tendo por extraordinário o tal favor. Isto de ser em tão grande breve tempo não posso assegurar. Seria mais, talvez. Todavia tive a impressão de muito pouco tempo. Temi alguma ilusão, contudo não me pareceu engano. Não sabia o que fazer, tinha grande vergonha de ir ao confessor relatar isto, não por humildade, creio eu, senão pelo temor de que zombasse de mim e me perguntasse se eu era São Paulo ou São Jerônimo para ver coisas do céu. Por haverem ter sido esses gloriosos santos coisas semelhantes, por haverem tido estes gloriosos santos coisas semelhantes, mais intimidada ficava eu e não fazia senão chorar abundantemente, porque me parecia disparate. Finalmente, embora sentindo muito, fui ao confessor. Jamais ousei calar coisa alguma, por mais que me custasse dizê-la, pelo grande medo que tinha de ser enganada. Ele, vendo-me tão aflita, muito me consolou com boas palavras e tirou-me toda a angústia. Com o decorrer do tempo, aconteceu e acontece ainda algumas vezes ir-me o Senhor mostrando maiores segredos. É impossível a alma querer ver mais do que lhe representa. Não há meio algum. De nada vez eu só via o que o Senhor queria mostrar-me. Era tanto que a menor parcela bastaria à alma para ficar deslumbrada e com muito proveito, estimando e tendo em pouco todas as coisas da vida. Quisera eu poder dar a conhecer alguma parte mínima do que entendia nessas revelações, e pensando como poderia exprimir, reconheço que é impossível. A diferença existe entre a luz que vemos e a que então nos é representada. É tão grande que, apesar de ambas serem luz, não há comparação. Mesmo a claridade do sol parece desbotada. Em suma, por mais sutil que seja, a imaginação não é capaz de pintar nem esboçar este resplendor, nem coisa alguma das que o Senhor me dava a entender como uma felicidade tão soberana que não se pode descrever. Todos os sentidos se regozijam em tão alto grau, com tanta suavidade, que jamais se poderia encarnecer
encarecer suficientemente. Por conseguinte, é melhor calar-me. Uma vez o Senhor me havia mostrado, assim, coisas admiráveis, durante mais de meia hora. Parecia não querer afastar-se do meu lado. Disse-me: Vê, filha, o que perdes, vê, filha, o que perdem os que são contra mim? Não deixes de lhes dizer: Senhor meu, quão pouco aproveitam minhas palavras aos que estão cegos com suas obras, se vossa majestade não os ilumina. Algumas pessoas, às quais esclarecestes, tiraram proveito da comunicação que lhes fiz de vossa grandeza. Mas, vendo-as, o Senhor meu, manifestadas à criatura tão vil e miserável, admiro-me de que me tenha dado crédito. Bendito seja vosso nome e bendita a vossa misericórdia. Ao menos no que me toca, sensível melhora constatei em minha alma. Depois de tais graças, quisera ela estar sempre junto de vós, e não tornar a viver. Ficou-me grande desprezo de tudo o que há na terra. Parece-me cisco, vejo quão baixo descemos, ocupando-nos de coisas que se passam. Quando fazia companhia àquela senhora, acho que é a senhora dos capítulos atrás, né, que ela passou um tempo que era uma senhora dita de alto clero, ou algo do tipo, por conta da época. Quando fazia companhia àquela senhora, já citada certa vez, sobreveio-me uma crise de coração, com fortes dores que costumava ter, mas de que não sofro mais. Por ser muito caridosa, a senhora quis que eu visse suas ricas e valiosas joias de ouro e pedrarias, especialmente um adereço de diamantes muito apreciado. Ela supunha que assim me proporcionaria agradável distração, mas eu me ria interiormente e, ao mesmo tempo, sentia pena, vendo de um lado o que os homens estimam e de outro o que o Senhor nos reserva. Fiquei pensando que, mesmo com esforço, seria impossível apreciar aquelas coisas, a menos que o Senhor me tirasse a lembrança de outras. Isto para a alma significa grande poder, tão grande, creio eu, que só o entenderá quem o possuir. É o natural e verdadeiro desapego que não nos advém de nosso esforço. É tudo obra de Deus. Sua Majestade mostra-nos semelhantes verdades de tal maneira que se gravam em nosso espírito. Vemos claramente que por nós mesmos não poderíamos adquiri-las em tão breve tempo. Também fiquei com menos medo da morte, que eu sempre temera muito. Parece-me ela agora coisa facílima para quem serve a Deus, pois, num momento, se vê a alma livre deste cárcere e posta em descanso. Faz Deus evolar-se o espírito nestes arrebatamentos e mostrar-lhe coisas tão sublimes, afigurar-se-me muito semelhante ao que se passa quando sai do corpo uma alma que, num instante, se vê de posse de todo o bem. Não falemos das dores do desenlace, que delas nenhum caso se há de fazer, tanto mais que os que deveras tiverem amado a Deus e dado de mão às coisas desta vida, mas suavemente devem morrer. Penso que também me valeu muito esse gênero de visão para me ajudar a conhecer vossa verdadeira pátria e ver que aqui na terra somos peregrinos. Grande coisa é contemplar o que há por lá e saber onde havemos de viver. Porque se alguém tem de ir de mudança para uma terra, de grande ajuda lhe é, para passar as fadigas da viagem, já ter visto que é lugar onde há de viver muito e é seu descanso. Também deixa facilidade para considerar as coisas celestiais e procurar que nelas estejam nossa conversação. Só o olhar para o céu produz recolhimento, porque, como aprove o Senhor, mostrar uns vislumbres do que há por lá, a alma se põe a pensar no que se viu. Frequentemente, os que me acompanham consolam são os que lá vivem, segundo me foi dado saber. Vejo-os como verdadeiramente vivos, enquanto desta vida parecem-me tão mortos, que todo mundo, sinto, não me faz companhia, principalmente quando tenho os ímpetos de que falei. Tudo quanto vejo, com os olhos do corpo, é como se fora sonho farsa,
O que já tinha visto com os olhos da alma, eis que desejo e sinto-me morrer por estar tão distante dessa realidade. Em suma, é imensa a graça que o Senhor faz a quem dá semelhantes visões. São de grande proveito e ajudam a alma a levar sua cruz, que é bem pesada. Nada a satisfaz, tudo aborrece, se o Senhor não permitisse que, de vez em quando, se esquecesse, embora volte a lembrar, não sei como poderia viver. Bendito e louvado seja Deus para todo sempre. Pelo sangue que seu Filho derramou por mim, praza sua majestade, não me aconteça como a Lúcifer, que por sua culpa tudo perdeu. Deus não permita por quem é. Algumas vezes tenho não pouco temor. Por outro lado, muito frequentemente encontro segurança na misericórdia do Senhor, pois se dignou fazer-me entender alguma coisa de tão grandes bens e fez-me também começar, de certo modo, a regozijar neles. Sua Majestade não me soltará de sua mão para que eu me perca, depois de me haver tirado de tantos pecados. Isso rogo a vossa mercê que o suplique sempre. Supliquemos, então, por Nossa Senhora, né? A elevada alma desta santa. A meu ver, as graças que ficam ditas não são tão grandes quanto as que agora vou contar. Além de muita fortaleza, esta me deixou na alma bens inestimáveis. Aliás, considerada per si, cada uma das graças é de valor total que não se podem comparar umas com as outras. Numa vigília do Espírito Santo, depois da missa, fui a um lugar bem afastado, onde costumava retirar-me para ter oração. Comecei a ler o Cartusiano, que é a vida de Cristo, por Ludolfo Saxônia, monge cartucho. Os cartuchos, né, são rigorosos. O trecho referente à festa. Cheguei aos sinais que hão de ter os principiantes, os proficientes e os perfeitos, para entenderem se o Espírito Santo está com eles. Li o que se refere a estes 3 estados e pareceu-me, tanto quanto podia perceber, que por bondade de Deus ele não deixara de estar comigo. Pus-me a louvá-lo, recordando-me de que antigamente, lendo o mesmo trecho, via muito bem que estava destituída de tudo aquilo. Agora, pelo contrário, achava tudo em mim e conhecia as grandes graças que havia recebido do Senhor. Neste ponto, comecei a considerar o lugar que havia merecido no inferno pelos meus pecados. Dava muitos louvores a Deus, pois quase não reconhecia minha alma, de tal modo se achava transformada. No meio destas considerações, sobreveio-me possante ímpeto, sem que eu entendesse a causa. A alma parecia querer sair do corpo, não cabendo em si. Não se achava capaz de esperar tanto bem. O ímpeto era tão excessivo e irresistível que, a meu parecer, não era diferente das outras vezes. Não entendia o que se passava na alma, nem pressentia de tão alterada que eu estava. Busquei um apoio, porque, totalmente sem forças, não podia ficar sentada. Estando assim, vejo sobre minha cabeça uma pomba, bem diferente das daqui da terra. Não tinha penas nem asas, senão umas conchinhas que lançavam por toda a parte grande esplendor. Era bem maior que uma pomba ordinária. Parecia-me ouvir o ruído de suas asas. Durou talvez o espaço de uma Ave-Maria. A alma estava já em tal enlevo que, perdendo-se a si, perdeu de vista a pomba. Com a presença de tão bom hóspede, acalmou-se o espírito. A graça era tão maravilhosa que, a princípio, o tinha desassossegado e espantado. Mal começou a regozijar-se, logo perdeu o medo e, com a felicidade, entrou em quietude, ficando em êxtase. Imensa foi a glória deste arroubamento. Fiquei o resto da Páscoa tão embevecida e estonteada, que não sabia o que fazer. Não podia explicar como, em minha baixeza, merecia tão alvo favor, tão insigne graça. Desde este dia percebo em mim grande aproveitamento. O amor de Deus cresceu em minha alma e as virtudes fortaleceram-se.
seja bendito e louvado para sempre. Amém. De outra vez, vi a mesma pomba sobre a cabeça de um padre da Ordem de São Domingos, com a diferença de que os raios e o resplendor de suas asas se estendiam muito mais. Foi-me revelado que ele traria muitas almas para Deus. Em outra ocasião, vi Nossa Senhora colocar um manto muito alvo no licenciado dessa mesma ordem, ao qual me tenho referido algumas vezes. Disse-me ela que lhe dava tal manto porque a servira auxiliando à fundação desse mosteiro, e como sinal de que para o futuro guardaria a pureza de sua alma de todo modo a preservá-la de pecado mortal. Tenho por certo que isto se deu, e tanto quanto se pode entender, é fora de dúvida, tal a sua penitência nos poucos anos que ainda viveu, e tal a santidade de sua morte. Um frade, que então o acompanhava, contou-me que antes de expirar, ele dissera que era assistido por Santo Tomás. Morreu com grande felicidade e desejo de sair deste desterro. Algumas vezes me tem aparecido com imensa glória, revelando-me várias coisas. Sua oração era tão sublime que, próximo do seu fim, quis distrair-se em razão de extrema fraqueza. Não o conseguia porque tinha frequentes arrombamentos. Escreveu-me pouco antes de morrer, perguntando-me de que meio se valeria, pois, quando acabava de celebrar a missa, ficava arroubado por muito tempo, sem poder evitá-lo. Deu-lhe o Senhor, no fim, o prêmio do muito que havia servido toda a vida. Quando ao reitor da Companhia de Jesus, o padre Gaspar de Salazar, do qual por vezes tenho feito menção, tive conhecimento de altos favores que o Senhor lhe fazia, os quais não indico para não me alongar. Sofreu de uma feita grande tribulação, foi muito perseguido e viu-se em extrema aflição. Estando eu num dia a ouvir missa, vi Cristo numa cruz durante a elevação da hóstia. Encarregou-me de lhe transmitir algumas palavras de consolo e outras de aviso do que estava por acontecer, lembrando-lhe quando havia padecido por ele e animando-o a se preparar para sofrer. Infundiu-lhe isso com muito consolo e ânimo. Tudo se passou depois como o Senhor havia me dito. Tenho visto grandes coisas dos membros da ordem deste padre, que é a Companhia de Jesus, e de toda a ordem junta. Por vezes o vi no céu com bandeiras brancas nas mãos, além de outras coisas verdadeiramente admiráveis que deles tenho entendido. Daí resulta que dedico a esta ordem grande veneração, porque tenho tratado muito com seus membros e vejo que sua vida corresponde aos que deles o Senhor me deu a entender. Uma noite, estando em oração, começou o Senhor a trazer-me memória quão má tinha sido a minha vida, dizendo-me algumas palavras que me infundiram grande confusão e pesar. Com efeito, embora não proferidas com severidade, suas palavras causaram tal mágoa e dor que deixaram a alma aniquilada. Uma só a faz progredir, mas no conhecimento de si mesma, do que muitos dias de meditação sobre nossa miséria. Todas as suas palavras têm um cunho de verdade a que não se pode resistir. O Senhor representou as afeições tão frívolas que eu tivera outrora. Disse-me que devia considerar grande graça a que me fazia, querendo admitindo que lhe fosse dedicado um amor, como era o meu outrora tão mal gasto. Outras vezes recordo-me do tempo em que eu parecia pôr minha honra em ir contra a sua, e ainda em outras que ponderasse quando lhe devia, pois quando ele estava a me conceder graças maiores, ofensas recebi de mim. Incorrendo eu em alguma falta, o que não é raro, de tal maneira sua majestade me infunde luz para perceber que fico, por assim dizer, aniquilado. Sucede isso frequentemente e incorro em muitas. Acontecia-me ser repreendida pelo confessor e, procurando consolo na oração, aí achava a repreensão verdadeira. Retomo o fio do que estava dizendo. Como o Senhor começou a me trazer à memória minha ruim vida, pensei, no meio de minhas lágrimas,
que talvez quisesse fazer alguma graça, pois, na ocasião, não me recordava de ter cometido falta recente. Digo assim porque, muito frequente, quando recebo alguma graça particular, isto ocorre após eu me ter aniquilado interiormente. Penso que o Senhor assim faz para que eu veja melhor quão longe estou de merecê-las. Pouco depois, meu espírito foi arrebatado com tal ímpeto que me pareceu ficar quase totalmente fora do corpo. Com efeito, em tal estado, a alma percebe que continua unida ao corpo. Vi a humanidade sacratíssima com tão excessiva glória como jamais vira. Manifestou-se e repousando no seio do Pai. Não saberei dizer como foi. Sem ver, sentia-me em presença daquela divindade. Fiquei tão fortemente abalada que passei muitos dias, que me recordo, sem poder voltar a mim. Parecia-me ver continuamente aquela majestade do Filho de Deus, embora fosse como da primeira vez. Por mais breve que seja, sua presença imprime-se na imaginação de maneira a não se apagar durante algum tempo. E daí resulta não só grande consolo, como também muito proveito. Mas 3 vezes recebi a graça desta visão. Segundo me parece, é mais elevada das visões que o Senhor tem me favorecido, e são imensos os efeitos, benefícios que produz. Purifica inteiramente a alma e tira toda a força aos atrativos dos nossos sentidos. É chama pulsante que parece abrasar e aniquilar todos os desejos da vida. Conquanto, glória a Deus, já os não tivesse de coisas profanas. Aqui me fiz perfeitamente revelado como tudo é vaidade e como são vãs as grandezas da terra. É ensinamento profundo que eleva os desejos à pura verdade. Deixa impressa uma reverência que não sei explicar, bem diferente de tudo quanto se pode adquirir aqui embaixo. Causa à alma grande espanto ver que teve, e outros têm, a ousadia de oferecer a majestade do Altíssimo. Já tenho falado os efeitos que as visões e outras graças causam, e afirmei haver maior ou menor fruto. O desta última visão é grandíssimo. Depois disso, quando me aproximava para comungar, sentia que os cabelos se eriçavam em minha cabeça, recordando-me daquela majestade infinita que tinha visto e considerando que o próprio Deus que está no Santíssimo Sacramento. Ficava quase aniquilada, tanto mais que muitas vezes ainda permite o Senhor que o veja na hóstia. Ó Senhor meu, que não encobrisses vossa grandeza, quem ousaria ir tantas vezes juntar coisa tão suja e miserável com a vossa imensa majestade? Bendito sejais, Senhor, louvem-vos todos os anjos e todas as criaturas, porque assim proporcionais vossas dádivas à vossa fraqueza, para regozijarmos-nos de tão soberanas graças, sem ficarmos apavorados pelo vosso grande poder, como grande, fraca e miserável, a ponto de ousarmos desfrutá-la. Parecia acontecer-nos o que eu sei com certeza haver ocorrido a um lavrador que encontrava um tesouro. Viu-se inesperadamente possuir de tantas riquezas que muito superavam o seu espírito mesquinho. Sem saber como as aproveitar, começou a se preocupar e afligir a ponto de lentamente definhar e afinal vir a morrer. Se ao invés de as achar juntas, as tivesse recebido aos poucos, ficaria mais contente do que quando era pobre, e não teria perdido a vida. Ó riqueza dos pobres, quão admirável sabeis sustentar as almas, sem que vejam de uma vez tão grandes riquezas, pouco a pouco a ides mostrando. Desde aquela visão, quando contemplo majestade tão suprema, dissimulada em coisa tão pequenina como é a hóstia, não me canso de admitir tão excelsa sabedoria. Não sei como me atreveria a me aproximar do Senhor, se Ele, que me fez e ainda faz tão grandes graças, não me desse coragem e força. Sem Ele, tampouco poderia eu dissimular e deixar de dizer em altas vozes tão maravilhosos prodígios. Sim,
Que sentirá uma criatura miserável como eu, aproximando-se deste Senhor de tão imensa majestade nas ocasiões em que lhe apraz mostrar-se aos olhos de minha alma? Uma boca que ofereça com tantas palavras o mesmo Senhor, como há de tocar naquele corpo gloriosíssimo, puríssimo e piedosíssimo? Eu, carregada de abominação, tendo gastado a vida com tão pouco temor de Deus. Na verdade, ao ver o amor que aquele rosto de tanta formosura lhe mostra, com suma ternura e afabilidade, a mágoa e a aflição de alma, por não ter servido a Deus, é muito maior do que o temor que lhe causa a majestade que nele aparece. Mas como poderia expressar quais foram os meus sentimentos em duas ocasiões em que vi o que agora vou sofrer? Realmente, Senhor meu e glória minha, quase me atrevo a dizer que, de algum modo, merecia alguma coisa em vosso serviço, pela imensa aflição que senti na alma. Ai de mim, que sei o que digo, e quase não sei quem fala enquanto isto escrevo. É que me acho perturbada e como fora de mim por trazer à memória semelhantes coisas. E o sentimento viera de mim. Bem, poderia alegar ter feito alguma coisa por vós, Senhor meu. Nada fiz de minha parte. Nem um só bom pensamento pode existir, senão o dais. Sou eu a devoradora, Senhor, e vós o ofendido. Perdão, sou eu a devedora, e vós o ofendido. Em vez, aproximando-me para comungar, vi com os olhos da alma, ainda mais claramente do que se vê com os olhos do corpo, 2 demônios de abominável figura. Pareciam rodear como cornos a garganta do pobre sacerdote. Na partícula que eu ia receber, vi meu Senhor com a majestade de que falhei, posto naquelas mãos com que conheci claramente sermos criminosas. Entendi estar aquela alma em pecado mortal. Que seria, Senhor meu, ver vossa formosura entre figuras tão abomináveis? Estavam os demônios como que amedrontados e aterrorizados diante de vós. Creio que de boa vontade figurariam se os deixasse ir. Acometeu-me tão grande perturbação que nem sei como pude comungar. Deu-me um grande temor. Pareceu-me que, se for a visão de Deus, Sua Majestade não teria permitido que eu percebesse o mau estado daquele infeliz. Disse-me o mesmo Senhor que rogasse por ele e que assim havia permitido para me dar a entender qual a força que têm as palavras da consagração. E como Deus não deixa de estar ali, embora seja mau sacerdote que as pronuncia. Acrescentou que ponderasse sua grande bondade, que se põe em mãos inimigas, só para bem meu e de todos. Tive compreensão nítida de como os sacerdotes têm mais obrigação de serem bons do que os outros. Vi que coisa atroz é perceber este santíssimo sacramento indignamente e a que ponto o demônio é senhor da alma em pecado mortal. Essa visão foi de grande proveito para mim, deu-me profundo conhecimento de quanto devia a Deus. Seja Ele para sempre bendito. Aconteceu-me de outra vez um fato semelhante que me deixou muitíssimo aterrorizada. Estando eu em um certo lugar, morreu um homem que vivera bem mal durante muito tempo, como vim saber depois. Havia 2 anos que estava enfermo. Em algum ponto dera mostras de haver emendado. Morrera sem confissão, mas apesar de tudo não acreditava que seria condenado. Enquanto lhe atormentavam o corpo, vi que muitos dos demônios o agarravam e pareciam divertir-se com ele, torturando-o, esperando-o com grandes garfos e lançando-o de um lado para o outro, o que me causou enorme pavor. Quando vi que o levaram a enterrar, com as mesmas honras e cerimônias que os demais, fiquei considerando a bondade de Deus em não querer que fosse difamada aquela alma, nem conhecida como inimiga sua. Eu estava em meio atônita com o que tinha visto. Durante todo o ofício, não avistei demônio algum. Depois, quando baixaram o corpo à sepultura, era tanta a multidão dos que estavam dentro para pegá-lo que fiquei fora de mim com aquela vista. Tive necessidade de não pouco ânimo para dissimular. Considerava que faziam daquela alma, pois tal modo se assombreavam do triste corpo.
Prouver ao Senhor que todos os que estão em mau estado presenciassem como eu espetáculo tão horripilante. Penso que contribuiria muito para que se movessem a bem viver. Tudo isso me faz conhecer melhor o que devo a Deus e que males me livrou. Fiquei muito temerosa até que dei conta do caso ao meu confessor, suspeitando alguma visão do demônio para difamar aquela alma, embora não fosse tida por muito cristã. Verdade é que sinto temor sempre que me recordo deste fato e não o tenho em conta de ilusão. Já que comecei a referir essas visões de defuntos, quero contar algumas coisas que o Senhor me revelou de algumas almas. Direi poucas para abreviar e não haver vantagem, quero dizer, não me parece ter proveito. Disseram-me que tinha morrido um antigo provincial nosso, com o qual eu tinha tratado, recebendo dele alguns favores. Na ocasião da morte, governava outra província e era pessoa de grande virtude. Com a notícia do falecimento, fiquei perturbada e temi por sua salvação. Tinha sido prelado 20 anos, o que sempre me inspira temor por me parecer muito perigoso ter encargo de zelar pelas almas. Com grande aflição, entrei num oratório. Dei-lhe todo o bem que tinha feito em minha vida, que pouco seria, e disse ao Senhor que suprisse com seus méritos o que faltava àquela alma para sair do purgatório. Estando a pedir isto ao Senhor, do melhor modo que podia, pareceu-me vê-lo sair das profundezas da terra, ao meu lado direito, e logo o vi subir ao céu com grandíssima alegria, embora fosse bem velho. Apareceu-me como tendo apenas 30 anos e até menos, com o rosto resplandecente. Esta visão foi rápida, mas deixou-me extremamente consolada. Não pude mais ter pesar da sua morte, embora visse muitas pessoas aflitas, pois era muito querido. Minha alma sentia tanta consolação que nada me importava. Não podia duvidar de ser boa a visão que quero dizer. Tinha certeza de não ser enganosa. Não havia mais de 15 dias que ele tinha morrido. Não me descuidei, todavia, de procurar que o encomendasse a Deus e também o fiz, embora não com o fervor com o que faria se não o tivesse visto. Ele morreu muito longe daqui, mas depois soube da morte que o Senhor lhe dera. Foi de tão grande edificação que deixou a todos admirados pelo conhecimento, lágrimas e humildade com que findou seus dias. Quando o Senhor me faz ver assim alguma coisa e depois a quero encomendar à sua majestade, tenho a impressão de que é dar esmolas ao rico. Uma religiosa, grande serva de Deus, tinha morrido no meu mosteiro. Havia pouco mais de um dia e meio. Durante o ofício de defuntos, que por ela se recitava no coro, uma das monjas estava lendo uma lição e eu de pé ao lado, para dizermos juntas o versículo. No meio da lição, pareceu-me ver a alma sair das profundezas da terra, do mesmo lugar que a visão precedente ia para os céus. Não foi visão imaginária como aquela da provincial, senão das outras sem imagem, das quais já falei, que deixam tanta certeza quanto as que se veem. Outra monja morrera no mesmo convento. Desde há 18 ou 20 anos tinha vivido sempre enferma e era grande serva de Deus, não faltando jamais ao coro e muito virtuosa. Eu estava certa de que não entraria no purgatório, porque tinha passado por muitas enfermidades antes lhe sobrariam méritos. Durante as horas canônicas, antes que as enterrassem, havendo decorrido umas 4 horas depois da morte, vi que saía das profundezas da terra e ia para o céu. Estando eu num colégio da Companhia de Jesus, atribulada com os grandes padecimentos da alma e do corpo que sofri algumas vezes, ainda sofro, sentia-me de tal maneira que me parecia incapaz de ter um bom pensamento. Tinha morrido durante a noite um irmão daquela casa. Estando eu, como podia, a encomendá-lo a Deus, e ouvindo por ele missa de um padre de companhia, sobreveio-me um grande recolhimento. Vi-o subir aos céus com uma glória e o Senhor ia com ele. Entendi que era particular favor e acompanhado por sua majestade.
Um frade de nossa ordem, muito bom religioso, estava gravemente enfermo enquanto eu ouvia missa. Sobreveio-me um súbito recolhimento. Vi que tinha morrido e subi ao céu sem entrar no purgatório. Como vim a saber depois, expirou na mesma hora em que tive a visão. Admirei-me de não ter passado pelo lugar de expiação. Foi-me dado a entender que, por ter sido religioso, que tinha correspondido à sua profissão, havia lucrado as bulas da ordem referentes ao purgatório. Não sei por que razão entendi isso. Penso que deve ser porque o fato de ser religioso não consiste no hábito, e sim, isto é, não basta vesti-lo para usufruir dos privilégios do estado de maior perfeição, que é a vida religiosa. Não quero referir mais dessas coisas, embora sejam muitas as que tenho visto por mercê do Senhor, pois, repito, não vejo utilidade, mas de todas as almas que me foram mostradas, nunca entendi que alguma deixasse de passar pelo purgatório, exceto este religioso, o Santo Frei Pedro de Alcântara, e o padre dominicano de que falei. De algumas almas aprove ao Senhor mostrar-me os graus que têm de glória, revelando-me os lugares que ocupam no céu. É grande a diferença que há entre umas e outras. E assim a gente termina o 38º capítulo. Me estendi um pouquinho aqui, mas senti que devia fazer. E nesse finalzinho aqui me lembrou, né, apesar de todas as narrativas e visões que ela teve, o que me recorda, né, a hierarquia que Nosso Senhor concede tanto aqui na terra quanto nos céus, né? E que Ele nos julgará a cada um segundo as nossas obras. Então é isso. Eu deixo vocês aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.